E nós vamos conversar com o Marcelo Cabral, que é gestor de investimentos, CEO e fundador da Stratton Cap. Ele vai analisar o mercado, o cenário nos Estados Unidos, o conflito com o Irã, o petróleo e as Big Techs, porque Marcelo está falando com a gente diretamente de Nova York. Bom dia, Marcelo. Acordou cedo, hein, Marcelo? Porque aí é uma Ah, hora a menos, né? aqui é uma hora menos, mas quem trabalha no mercado precisa acordar cedo, não tem outro jeito. Principalmente global, não tem fuso, né? Você sabe, Marcelo, que quando eu estou viajando, eu moro fora uma época do ano também, e aí eu mando mensagem para o Evandro, a gente para discutir pauta, 3 horas da manhã ele tá ligado. É 8 horas da manhã para mim e para ele 3 horas da manhã e ele tá ligado, respondendo. Não dorme, ele fica 24 horas no ar. É É, assim que isso é... funciona, Marcelo. Olha o meu drama. Mas às vezes eu falo com o pessoal jovem que está começando a carreira, e aí o pessoal fala assim, eu gostaria de fazer uma carreira no mercado financeiro, eu acho interessante. Você não escolhe o mercado financeiro, é o mercado financeiro que escolhe você. Hum, Você gosta de dormir, por exemplo, você não vai você não vai se divertir muito trabalhando no mercado financeiro. Não tem, vinte e Bem, quatro horas. esquisito o Evandro cumpre, ele acorda cedo. Na verdade, ele não dorme, ele pode ser um daqueles gestores globais como você que olha o mundo o dia inteiro, madrugada inteira. Marcelo, fala pra gente como tá o cenário, como é que a gente inicia a semana, o cenário geopolítico para essa semana. Olha, Mara, como sempre, né, nos últimos anos, aí a gente tem um ambiente de mercado que acaba sendo dominado pelos twitters do Donald Trump, pelas declarações do Trump e pela volatilidade impressionante que o presidente Trump tem a capacidade de gerar no mercado. Então, como sempre, né, a gente temos agora uma reversão daquele quadro que era muito positivo de haver uma trégua na guerra do Irã. O petróleo voltou a níveis praticamente iguais ao que nós tínhamos aí no final de fevereiro, antes do início das hostilidades, né? Lembrando que 28 de fevereiro foi a data do primeiro bombardeio, foi aquele final de semana, e nós tínhamos ali o Brent, né, que é o petróleo na Europa, negociando em torno de 71 dólares. E aí nós tivemos, há 2 semanas atrás, o preço do petróleo voltando aos mesmos níveis, depois de chegar a 118, quase 120 dólares no início de abril. Então estávamos com um cenário positivo, novo presidente do Fed, Kevin Warsh, e os mercados fazendo máximas históricas novamente. E aí tivemos esse retrocesso com relação ao Irã, o reinício das hostilidades, e agora, hoje pela manhã, o petróleo subindo novamente, ali nos níveis de 78, quer dizer, 10% acima dos níveis que estava lá no início do ano, e essa grande incerteza. E também tivemos uma notícia no final de semana da morte do senador Lindsey Graham, que é um senador muito importante na base política de apoio do presidente Trump, que faleceu inesperadamente, era ainda jovem, estava com saúde. Mas isso muda, talvez, um pouco o cenário lá em Washington. E, finalmente, outro dado importante da semana, como tem sido aí nas semanas prévias, é o Kevin Warsh, o novo presidente do Fed, que promete muitas mudanças no Banco Central americano. Esse novo presidente do Fed, ele tem surpreendido o mercado, assim, o mercado esperava pouco dele, né? Achava que ele seria manipulado ali pelo Donald Trump, mas ele tem se surpreendido nesse sentido, né? Ele tem se mostrado independente, a gente pode chamar assim. Mara, isso é muito interessante, porque quando nós fomos procurados aí algumas pessoas na imprensa do Brasil para comentar, eu percebi uma diferença assim, muito grande entre a percepção de mercado no Brasil e a percepção nos Estados Unidos. Eu acho que demorou um pouquinho para o pessoal entender a relevância dessa indicação do Kevin Warsh. Ele é uma figura muito controversa, é uma figura com ideias muito fortes. Ele está prometendo uma gestão
eu diria revolucionária, não tem outra palavra, né, no Fed, e quem está mais atento aqui fora sabia disso, né? Ele é um monetarista de carteirinha, como se diz, é um grande fã do Milton Friedman, um crítico muito contundente das políticas do Fed e promete muitas mudanças. Então, a presença do Kevin Warsh introduz uma incerteza muito grande com relação à política monetária americana, com relação a mercados de renda fixa, taxa do dólar. Eu acho que ainda o mercado ainda está tentando metabolizar e antecipar, né, o que vai ser essa gestão, que vai ser muito disruptiva. Essas notícias que você deu agora cedo para a gente em relação a petróleo e agora sobre essa característica do presidente do Fed, ela traz um componente que para o Brasil afeta diretamente as taxas de juros, a expectativa da taxa de juros brasileira. Havia uma forte expectativa de redução da taxa esse ano por conta do ano eleitoral, que não se confirmou por conta do impacto na inflação e tal. E agora, essa semana, a gente começa com juros futuros, assim, já por conta das notícias da inflação, de que a inflação estaria ali sob controle, e essa expectativa de juros em queda. Mas, pelo que você falou, é tudo um cenário de incerteza, porque a questão do petróleo continua com muita volatilidade, né? Exatamente. Nós vamos ter uma reunião do Fed agora, no dia 28, no final do mês agora, daqui a 2 semanas e meia, 28 e 29. Então, 29 de julho vai sair a nova decisão. O mercado está ainda apostando na manutenção das taxas de juros, mas para a próxima reunião do Fed, que será em setembro, o mercado já trabalha com a curva, né, a probabilidade implícita na curva futura de juros do dólar, a curva americana, ela mostra 50% de probabilidade de aumento de taxa. Então, o mercado aqui nos Estados Unidos iniciou o ano com uma perspectiva muito positiva. Essa perspectiva de corte de taxas, ou de pelo menos manutenção de taxas, né, no pior caso, ela impulsionou os ativos de risco ao redor do mundo, e agora nós estamos tendo uma certa reversão por conta de duas coisas. Kevin Warsh, né? Mas, principalmente, nós temos hoje, nos Estados Unidos, juros negativos, né? A inflação está trabalhando, se a gente olhar vários índices de inflação, né? Mas o índice de inflação que o Fed olha para calibrar, para balizar a política de juros, ele está praticamente em cima da taxa de juros básica, que é a taxa de Fed Funds, né? Então, o juro é zero ou negativo. Numa situação em que a inflação é alta, ela é persistentemente alta, e temos essa grande incerteza, como você falou, Mara, que é a certeza do petróleo, que isso afeta diretamente o consumidor, né? O preço da gasolina ele tem oscilado muito e continua muito alto. O petróleo caiu lá na Europa, nos mercados da commodity, mas o preço da gasolina na bomba caiu também, mas não tanto, e permanece alto. Então é um cenário difícil. Marcelo, perdão. Desculpa. Marcelo, bom dia, o Evandro falando aqui de Brasília. O governo aqui estava preparado, semana passada, a área da Fazenda, de começar a reduzir subsídios, as isenções, para tentar voltar à normalidade. Aí estoura novamente o conflito lá no Golfo Pérsico. Eu sei que não dá para perguntar quando você acha que vai voltar à normalidade aqui, mas que cenário que a gente pode viver a partir de agora aqui? O preço do barril subindo, não naqueles patamares do auge da guerra meses atrás. Que expectativa que a gente pode ter? O governo teve que dar uma recuada nessa política de suspender esses benefícios, subsídios. Evandro, na minha leitura, eu acho que foi uma boa medida do governo, foi uma medida prudencial, que você tem uma volatilidade grande, uma incerteza grande. Então, no meio dessa tempestade, né, no meio dessa incerteza toda, eu acho que acaba fazendo sentido para o governo ter uma cautela com relação à eliminação dos subsídios. Agora, com relação ao petróleo, nós temos existem duas linhas no mercado, né? Existe uma linha que olha de uma forma muito fria, muito técnica,
para a curva de juros futura do preço do petróleo. Essa curva de juros futura, ela mostra uma tranquilidade no preço do petróleo. Ela mostra o petróleo mantendo-se ainda alto, mas até o final do ano, os contratos que negociam em Chicago com finalização, com data final de final do ano de 2026, eles mostram o petróleo. Então, isso é um alento para aqueles que acreditam que o mercado está precificando uma solução, digamos assim, para o conflito, e que essa solução ela vem aí dentro de um período aí de 6 meses, 3 meses. Né? Essa é uma linha. A outra linha, e a outra tese, digamos assim, é uma tese mais preocupante, mais alarmista, digamos assim, que está olhando não para o mercado financeiro, mas para a realidade na prática da indústria de petróleo. Qual é essa realidade? Nós temos um esgotamento das reservas reguladoras de preço ao redor do mundo. As reservas estratégicas de petróleo baixaram muito, porque durante o conflito houve uma interrupção na produção no Oriente Médio e uma interrupção no transporte ali ao redor do Estreito de Hormuz. Né? E então as empresas de petróleo, e quando a gente olha a situação física do mercado propriamente de petróleo, de consumo, produção e demanda, né, a gente vê um cenário não tão otimista. Então a expectativa do mercado é positiva, né, o que daria base para um cenário mais benigno de taxa de juros, mas existe também uma linha que está dizendo, olha, isso não vai ser tão simples, o mercado vai permanecer alto, ele vai continuar caro, né, vai continuar pressionando a inflação. Então, a gente tem essas duas linhas, o que o mercado financeiro está dizendo e o que as empresas produtoras de petróleo estão dizendo. Marcelo, antes de libertar você, eu vou colocar aqui um comentário do Eurico Frade, que está aqui na nossa audiência. Ele diz assim, a tendência de alta nos preços do petróleo com risco de picos acima de $120 por barril, enquanto a tensão persistir. É esse cenário que vocês trabalham ou não? É muito alto esse pico, né? Esse cenário, o mercado definitivamente não está mais precificando. Porque vamos pensar o seguinte, Mara, a produção mundial é de 106 milhões de barris por dia, das quais mais ou menos 20 milhões vinha ali do Oriente Médio. Mais ou menos 20% do petróleo físico transitava pelo Estreito de Hormuz. Nós temos hoje 50% desse volume, a produção hoje, né, antes dessa última escaramuça que tivemos aí, né, na semana retrasada. Né, mas durante a trégua, o melhor que se conseguiu foi metade do trânsito anterior, do trânsito normal, 50%. Então, nós temos um déficit de produção de mais ou menos 10 milhões de barris por dia. Né? Então, isso não é pouco. Mas, também, hoje os países se readaptaram de uma certa forma, nós temos rotas alternativas. Eu acho que esse cenário de 120 ele está fora do quadro de possibilidades, e eu acho que para que isso aconteça, nós temos que ter alguma novidade militar, né? Por exemplo, Estados Unidos invadindo ali o Irã, colocando boots on the ground, como o Trump fala, né? Quer dizer, os soldados ali fazendo uma invasão da infantaria americana. Terrestre, é uma coisa né? Uma invasão terrestre. Essa invasão terrestre, para o Donald Trump, seria muito custosa politicamente. Ela é muito impopular e ele se comprometeu que não haveria isso. Então eu acho que esse cenário, assim, respondendo a pergunta do ouvinte, né, o cenário de 120, 150, eu acho pouco provável. A gente conversou com Marcelo Cabral, que é gestor, fundador, CEO da Straton Cap, aqui no My News Invest. Essa última notícia que você acabou de dar, de que o pico não chega a 120, para os nossos ouvintes aqui, que são motoristas de aplicativo, dá um certo alívio, né? Porque o impacto no combustível, então,
não vai ter esse impacto tão enorme aí como já foi esperado no passado, né? Exatamente. Esse cenário. Nós tínhamos ali no começo do conflito as grandes casas de grandes bancos de investimento de Wall Street chegaram a não fazer a previsão, mas o pior cenário naquele momento falava-se em $200 de Nossa, preço do petróleo. Isso seria uma recessão mundial, uma total. destruição de demanda enorme, uma inflação galopante, né? Felizmente, esse cenário parece que não vai se materializar. Marcelo, muito obrigada, viu, por essa sua participação. Desculpa ter te acordado tão cedo, mas você é um gestor global, então tá 24 horas no ar, igual o Evandro. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Evandro